A graça e a paz do Senhor Jesus. Bom estarmos novamente juntos para que possamos dar continuidade ao estudo que nós estamos fazendo. Hoje nós vamos começar uma nova carta. Nós estamos fazendo um estudo sistemático dos livros da Bíblia, meditando, refletindo sobre cada um desses livros. E hoje nós estaremos falando sobre a carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, amém? E eu convido você agora que nos assiste para entrarmos em espírito de oração, para que o Espírito Santo nos dê a clareza de expressão e o entendimento da palavra a todos que ouvem. Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, neste momento, nós entramos na Tua presença, Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, para pedir que o Senhor esteja conosco agora nesses 15 minutos, Senhor, para que possamos, Senhor, entender melhor a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, meu Deus e meu Pai, dentro do coração e entendimento de cada um que nos assiste. Que ninguém saia, Senhor, depois de assistir esses momentos de meditação, da mesma forma que estava. Que possa, Senhor, operar e edificar a vida de cada um através desta palavra. Em nome de Jesus que eu te peço e já te agradeço. Amém. Então, nós vamos, neste dia, meditar um pouquinho sobre a carta para os Hebreus. Nós não diríamos que é a carta do apóstolo Paulo, porque ela é uma carta que não se pode realmente identificar quem é o escritor. Mas subentende-se que pode ser Paulo, ou ainda, quem sabe, Apolo, ou Barnabé, ou Lucas, que eram pessoas que tinham a mesma teologia de Paulo, andavam com ele, pensavam como ele, escreviam como ele. Mas o importante é que para quem foi escrita essa carta e a ideia, né, o objetivo dessa carta. Essa carta ela foi escrita ao povo hebreu, ou seja, aos cristãos, judeus convertidos, judeus cristãos. Então, nós vamos começar a falar um pouco dessa carta. Eu acredito que nós vamos ter uns 5 ou 6 programas para a gente poder falar de toda ela. É uma carta relativamente longa, né? Mas eu queria então chamar a atenção de que também não se sabe exatamente a época em que ela foi escrita, porque se a gente falasse alguma coisa, seria sem precisão. Mas com certeza, essa carta ela tinha um seguinte propósito. Ela foi escrita para combater o judaísmo. O que era o judaísmo? Na verdade, muitos judeus convertidos, eles estavam enraizados ainda, eles estavam muito presos ao Velho Testamento, principalmente no que diz respeito aos cerimoniais, aos rituais religiosos, às leis mosaicas. Enfim, eles não conseguiam entender como Paulo já tinha entendido, e aqueles homens que já estavam andando com Paulo, Apolo, Barnabé, Lucas, de que a salvação era pela graça e que Jesus Cristo era maior que Moisés, que Jesus Cristo era maior que os profetas, né? Então a intenção foi exatamente mostrar, né? A ideia principal era mostrar a glória transcendente da era cristã em comparação com o Antigo Testamento. Claro que isso não significava que eles estavam desmerecendo ou tornando menos importante o Velho Testamento, mas simplesmente mostrando uma verdade que as pessoas ainda não conheciam, ou ainda eles insistiam principalmente nessa parte cerimonial, nos sacrifícios, e essas ideias que ainda não tinham saído daqueles judeus convertidos, né? Primeiramente, nós vamos ver que um dos objetivos dessa carta é mostrar então a grandeza de Jesus sobre tudo que tinha ocorrido até agora. Eles estavam mostrando que Jesus era o próprio Deus, né? Nós temos um Deus único, mas em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que Jesus era verdadeiramente o Filho do Deus Altíssimo, que Ele veio para nos salvar, né? E que sem Jesus não há salvação.
Ele veio para nos mostrar que Jesus é o único caminho de se chegar até o Pai, que não existe outra forma de ir a Deus, senão através de Jesus. Não existe uma forma de ir ao céu, de se salvar, senão através de Jesus, né? Então, no capítulo 1 de Hebreus, eu gostaria de estar citando hoje, que nós estamos fazendo uma introdução à carta dos Hebreus. Eu não vou atentar às partes, mas eu vou falar de um modo geral dessa carta. Mas nós vamos ver aqui no capítulo 1, no versículo 4, ele diz assim, eu quero ler então do 1 ao 4, que diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelo profeta, a nós falou-nos desde o seu último dia pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. O Filho é o resplendor da sua glória e é expressa imagem à sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Assim ele se tornou tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que os deles. Ainda havia uma ideia de que Jesus poderia ser um grande profeta, mas eles ainda não tinham entendido que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus e mais importante que Moisés, mais importante que os anjos, porque ele era o próprio Deus, né? Então nós verificamos essa superioridade de Jesus. Também esse livro, ele insiste muito, que nós vamos lá agora no capítulo 5, 15, ele coloca Jesus como sacerdote. Jesus também, ele é mostrado aqui nesse livro, os Hebreus, que Jesus fez o papel agora de sacerdote e de sumo sacerdote. Nós vamos ver que a linguagem é toda voltada para alguém que conhecia muito bem o Velho Testamento, né? Então, realmente era para os judeus mesmo. E nós sabemos que na antiga aliança, no Velho Testamento, só existia uma forma de se chegar a Deus. Era através de um sacrifício oferecido. Esse sacrifício só podia ser apresentado pelo sacerdote, ou seja, aquele que é mediador entre o céu e a terra, aquele que poderia religar o homem a Deus. Então, o sacerdote era aquele que ficava sempre no lugar santo do tabernáculo para receber as ofertas, para receber aqueles animaizinhos que iriam ser sacrificados pelo pecado individual das pessoas. E o sumo sacerdote era aquele que entrava uma vez por ano no lugar santo dos santos. Aquele lugar tinha um véu e ali ninguém passava, nenhum sacerdote, só o sumo sacerdote. E ali ele entrava para fazer a expiação do pecado da nação, de todos, dele mesmo e da nação. E ele necessariamente não poderia ter pecado, porque se ele tivesse pecado, ele morreria. Bom, tudo isso era uma tipologia de Cristo, né? Porque Cristo, ele foi o Cordeiro Santo, aquele que foi sacrificado por nós, para a remissão dos nossos pecados, de cada um de nós. E ainda ofereceu-se em sacrifício por toda a humanidade, né? Então ele é maior que Moisés, porque Moisés, ele trabalhou em prol a libertação, a salvação, o encaminhamento do povo hebreu. Mas Jesus foi por toda a humanidade, né? Ele salvou a todos. Também ele fala nesse livro a respeito da fé, a essência da fé e os seus efeitos. Nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. E sabemos também que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. É um dom de Deus. À medida que nós ouvimos, conhecemos a Bíblia, conhecemos a palavra de Deus,
a fé vem aumentando em nossos corações. E é através da fé que nós vamos conseguir os resultados, como exemplo, os milagres que acontecem na nossa vida. Então nós vamos conseguindo então alcançar os nossos propósitos, as nossas petições diante de Deus, pela fé que nós temos na ação de nosso Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Também nesse livro ele adverte contra o desprezo à graça de Deus, porque na verdade, pela lei, as pessoas eram salvas pela obediência. À medida que ele obedecesse, ele seria abençoado. Isso não muda até hoje, porque nós sabemos que bênção é resultado de obediência, né? Se nós somos obedientes, nós vamos ser abençoados. Mas a desobediência às leis implicava no afastamento de Deus, né? Das pessoas de Deus. Então, por isso existia toda aquela forma na antiga aliança, no Velho Testamento, de através do sacerdote as pessoas se reconciliarem até Deus. Mas hoje a nossa reconciliação é direta com Jesus. Nós não precisamos mais do sacerdote e nem de um sacerdote, porque Jesus é que faz esse papel. E nós sabemos também que hoje nós não precisamos dele, porque com a morte de Jesus ali na cruz, a palavra diz que na hora que Jesus morreu na cruz, o véu do templo foi rasgado. O que significa isso? Isso significa que Jesus nos deu acesso ao Pai. Então, hoje, basta que clamemos o nome de Jesus, invoquemos o seu santo nome, e através do Espírito Santo de Deus, ele se faz presente. E o Espírito Santo de Deus, quando nós estamos na presença do Senhor, ele habita em nós, então ele está muito perto de nós. E por isso, então, nós chegamos até o Pai através de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso intercessor. E nós invocamos o nome de Jesus pelo Espírito Santo que habita em nós. Então veja que isso o povo judeu ainda não tinha entendido, né? E essa carta foi escrita provavelmente com medo de que aquele povo não desse essa importância de vida a salvação pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo e continuasse ainda naquele erro, porque diz que Deus já não aguentava mais ver aquele sangue derramado pelos animais, porque as pessoas não tinham entendimento, seus corações eram duros, e pela dureza dos vossos corações eles matavam os profetas. Mas Jesus também, veja bem, ele é maior que os profetas, porque os profetas anunciavam que haveria de vir Jesus. Deus não faz nada que a gente tome conhecimento, que a gente saiba. Ele usava os profetas para que avisassem, para que houvesse tempo de arrependimento, para que as pessoas se voltassem a Deus antes que o castigo viesse sobre ela. E no Velho Testamento a gente vê muitas vezes que pela desobediência, por não se dar atenção à voz dos profetas, o castigo vinha, né? O povo foi disperso. Primeiro houve a dispersão quando eles foram cativos para a Babilônia, quando Nabucodonosor destruiu o templo, invadiu Jerusalém. Depois pelos romanos, né? Quando por volta de 60, 65 anos depois de Jesus, eles foram dispersos pelo mundo inteiro, só retornando após a Segunda Grande Guerra Mundial, quando Israel de novo foi instituída pátria para eles. Então eles ficaram um povo errante, sem pátria, por desobediência. Então, a isso, tudo era explicado através dos apóstolos de Jesus, todas essas mudanças que aconteceram pela grande misericórdia de Deus, que mandou seu Filho amado, mandou seu único Filho, mandou Jesus Cristo para morrer por nós, para se colocar no lugar daquele animalzinho que era sacrificado. Então ele passou a ser o Cordeiro Santo. Ele derramaria seu sangue mais uma única vez para a remissão do pecado do mundo, e todo aquele que nele cresce seria salvo. Amém? E eu convido você agora para pensar nisso. Você crê em Jesus? Você crê que ele é verdadeiramente o Filho de Deus? Glória a Deus por isso, irmão, porque então você
é salvo. Amém? E eu peço a Deus pela salvação nesse dia de todos aqueles que estão nos ouvindo. Que o Espírito Santo o convença. Amém? Que Deus abençoe e aguarde você no nosso próximo encontro para que possamos dar continuidade a esse nosso estudo. Amém? Deus abençoe.